Aparentemente, o senhor José Antônio Dias Toffoli gravou os ministros do STF na reunião que ele fez, onde eles o pressionaram a sair da relatoria do caso Master. Ele gravou isso. Isso foi publicado no Poder 360, por quê? Não a gravação na íntegra, óbvio, mas foram publicadas frases ditas pelos ministros no Poder 360. Os ministros estão pegando essa matéria e estão falando, ô, irmão, que porra é essa? O que você gravou nós? Você tá achando que você é quem, tio? Tenho certeza que eles estão usando exatamente esse vocabulário. Você é louco, irmão? E a execução? Os caras estão fazendo isso. Estão querendo tirar ele pras ideias? Estão chamando ele pelas ideias. Então vamos ver o que foi publicado, Junito, primeiro no Poder 360, pra gente ver o ipsis literis, né, doutora Ana? Isso aí. O ipsis literis do que foi dito. Então, por favor, se puder fazer a leitura. Pressão política empurrou o STF para tirar Toffoli do caso Master. O ministro tinha 8 votos a seu favor e só Fachin e Carmen Lúcia sinalizavam ser contrários. Mas prevaleceu a sugestão de Flávio Dino para uma nota pública com todos apoiando Toffoli e uma troca na relatoria da investigação. Prevaleceu a vontade de quem? Do Fachin. Do Fachin. Não, do Dino. Do Dino. Dino. É, do Flávio Dino. Dino. Vamos lá. A sessão reservada do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. Dos 10 que participavam, uma cadeira está vaga desde a saída de Roberto Barroso, 8 votos seriam para a permanência de Dias Toffoli como relator do caso Master e 2 indicavam ser contrários. Pela permanência. Ou seja, a grande maioria do Meu STF Deus, queria que ele permanecesse Nossa. no caso. Não, Bem-vindo, desculpa. peraí. Bem-vindo. Gente, é inacreditável. O ministro... Não, eu não posso acreditar. O ministro André Mendonça e o ministro Luiz Fux, Pois é, Cássio Nunes Marques, sim. até o Zanin, que não, né? Entrou recentemente, teve Só até alguns a Carmen votos Lúcia decentes, e o outros Fachin. não. Só a Carmen Lúcia e o Fachin que estavam Inacreditável, contra. inacreditável. Os caras queriam que ele permanecesse. Meu Deus. Pois é. Desculpa, pode continuar. O problema era a falta de unanimidade. O caso inicialmente só seria concluído na sexta-feira 13. Com uma votação em plenário. Ah, por que será, né? Sexta-feira 13. Desculpa. Não fala mal de sexta-feira 13 não, que eu nasci em uma, tá? Sério? Isso diz muito. Isso prova que nada de bom acontece na sexta-feira 13. Exatamente. O que estava em questão, um relatório de 200 páginas feito pela Polícia Federal. Para o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esse material deveria servir para arguir a suspeição de Dias Toffoli como relator do caso do Banco Master, liquidado em novembro de 2025 e com um rombo na casa de 50 bilhões para o Fundo Garantidor de Créditos, a maior quebra da história no setor. Por sugestão do ministro Flávio Dino, amigo pessoal de Toffoli há mais de 20 anos, os magistrados concordaram em soltar uma nota de apoio a Toffoli e, em troca, o ministro entregou o caso para ser redistribuído. O novo relator passou a ser André Mendonça. Importante lembrar, né? Vamos ver o histórico de ambos. O senhor Dias Toffoli, a questão de 20 anos, que eles são amigos, Sim. Ele tinha trabalhado na Assembleia de São Paulo como deputado do PT, ele foi trabalhar com o Zé Dirceu, ele foi AGU. Nesse meio tempo, o Flávio Dino foi o quê? Ele foi deputado, né? Foi governador, elegeu senador e virou ministro da Justiça, até virar ministro da STF. Ou seja, ele já tem esse envolvimento aí de governos petistas, de eleições do PT, né? São chegados aí desde essa época, né? Você volta lá, que eu já terminei o comentário. Com a decisão dos ministros... Tá na tela o comentário? Não. Com a decisão, os ministros Presta atenção, acreditavam... porra! Com a decisão, os ministros acreditavam que a temperatura sobre a corte vai baixar. Acham que o mesmo vai ocorrer a respeito da atuação de Dias Toffoli, que tinha um relacionamento arestoso com a Polícia Federal Nossa, e arestoso? com O o que é Palácio. arestoso? É um relacionamento cheio de arestas. Ou seja, muitas pontas. Com coisas a resolver. Exato. Perfeito. Bastidores. Antes da sessão de ontem à tarde, houve uma outra mais reservada e apenas com 5 ministros. Estavam nesse encontro por volta de 1h30 só o presidente do STF, Edson Fachin, o vice, Alexandre de Moraes, os 2 mais antigos, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, e Dias Toffoli. Logo no início desse encontro, Toffoli avisou que se a corte decidisse arguir a sua suspeição, ele pretendia agravar, ou seja, iria apresentar todos os tipos de recursos possíveis e arrastar o caso por algum tempo. Explica isso aí. Como é que ia ser? Como é que ia Ou ser? seja, ele ameaçou os colegas. Ameaçou. Porque Falou, ele falou se assim, vocês me tirarem... se vocês aceitarem a minha suspeição no caso, eu vou fazer todo o possível para poder prolongar o caso. E para que ele não seja resolvido. Ou seja, o STF ia passar ia continuar recebendo muita pressão, como eles já estão recebendo, mas mais ainda. Durante um tempo maior. Perfeito. Alexandre de Moraes já adiantou que seu voto seria a favor de Toffoli e continuar como relator e que achava um absurdo será, né? Andrei Rodrigues ter feito uma investigação sobre o ministro do STF sem ter autorização para tal. Pois é, que absurdo a Polícia Federal investigar alguma coisa, né, gente? Né? Nossa, é um absurdo mesmo. Será que é porque a esposa dele recebeu 129 milhões do Banco Master? Imagina, acho que não tem Acho nada que a ver não, com né? isso. Não, é uma questão mesmo jurídica. Eu né? acho. Que eles estavam vendo, tá. Ele tá totalmente preocupado com a passou isso pela minha cabeça, com a mas justiça nesse caso. não sei se tem a ver, né? Não. Autoridades com prerrogativa de foro no topo do comando da República só podem ser alvo de um relatório da PF se houver autorização prévia. O que mostra aqui, gente, que a PF deve ter encontrado alguma coisa
muito grave lá pra eles poderem atravessar essa normativa de que eles só podem fazer uma investigação se eles forem autorizados. E eles foram lá e falaram, gente, olha só, não tem como eu pedir autorização pra investigar esse caso, porque assim, o relator do caso tá envolvido no caso. Então, por favor, façam alguma coisa. Foi basicamente isso que a PF fez. Tô errada? Tá, não, perfeito. Tô errada? Tá. Tá errada. Perfeitamente errada. Gilmar Mendes, desce um pouquinho, Junitinho. Gilmar Mendes também disse nessa reunião das 13h30 que votaria a favor de Toffoli. Carmen Lúcia declarou para os colegas que não decidiria sem antes ler os autos. Nunca duvidei de Carmen Lúcia. Ou seja, as 200 páginas preparadas pela cúpula para a PF meio contra Toffoli. Muro também, né? Vou ver aqui, eu preciso ler. Porra, não tá claro ainda, né? Sim. Mas ok. Fachin disse que o melhor era abrir logo a sessão para depois todos reunidos terem um encontro reservado. O presidente do STF comunicou André Mendonça e Luiz Fux para que, por estarem ausentes de Brasília, pudessem entrar por meio de videoconferência. Ao abrir o encontro ampliado, já perto das 15, Fachin fala sobre como pretendia encaminhar o assunto sem entrar no mérito. Relatou ter recebido o diretor-geral da Polícia Federal e que Andrei Rodrigues entregou o relatório. Passou a primeira palavra a Toffoli. O então ainda ministro, relator do caso Master, disse que olharia nos olhos de Fachin e declarou não ter nada a temer. Eita, momento tenso, hein, meu? Sobre negócios de si próprio ou de sua família. O ministro é natural de Marília, cidade paulista, a 435 quilômetros a noroeste de São Paulo, e tem 9 irmãos. Seu nome ganhou evidência pelo fato de um empreendimento no norte do Paraná, o Hotel Resort Taiaiá, ter tido, em 2021, participação de uma pessoa ligada a Daniel Vorcaro, fundador do Master, e hoje investigado por ter cometido operações consideradas fraudulentas pelo Banco Central. Em fevereiro de 2025, a pessoa ligada a Vorcaro deixou a sociedade no Taiaiá. Toffoli também disse, na sua exposição, que seria a favor de um código de ética para o Supremo, se todos os ministros estivessem de acordo em divulgar as suas declarações de imposto de renda. O imposto de renda de suas empresas e de seus familiares ascendentes, descendentes e colaterais até segundo grau e afins. Ele disse estar disposto a fazer isso. Tá bom. Nesse momento, Gilmar Mendes fez uma intervenção. Nós não estamos aqui para discutir o código de ética. Código de ética nem fudendo, ele disse. Pra que isso? Né? Besteira. Gilmar é proprietário da Faculdade de IDP, Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, em Brasília. Toffoli respondeu que só estava falando sobre o código de ética, uma bandeira pessoal de Edson Fachin, porque gostaria de deixar claro que não tinha receio em divulgar suas contas pessoais. Inclusive, abro as minhas contas bancárias, mas isso é para estar no código de ética. Eu não vou abrir sozinho, declarou o ministro. Ou seja, ele quer que todos abram. Agora... Ele quer que todos abram, porque ninguém vai querer que abra. E ele também não abre. Né? Exatamente. Eu só abro se você abrir. Golpezinho retórico. Agora... Ana, uma coisa. Aí tá muito claro, tem várias aspas. Sim. A não ser que o ministro contou tudo e ele tem uma memória muito boa de lembrar uma reunião que primeiro teve 3 horas e meia, depois teve mais meia hora, 4 horas de reunião. O cara guardou tudo, falou pro jornalista ou alguém gravou. Né? Então vamos lá. O agora ex-relator do Master fez então uma exposição dizendo que a Polícia Federal não tinha autoridade para atuar como atuou e que o relatório de 200 páginas era uma ilegalidade. Mas vamos lá, gente. Sempre esse papo. Vamos voltar aqui um passo atrás. Você é a Polícia Federal, você tem acesso às provas. Você dá uma olhadinha nas provas e fala assim, olha só, o nome do ministro Dias Toffoli está aqui nessas provas em X assuntos. Eu preciso pedir autorização para o ministro relator do caso para poder investigar o caso e poder investigar as contas, enfim, toda a movimentação bancária desse ministro. Vou chegar lá no relator. Quem que é o relator? O ministro Dias Toffoli. Assim, não, a Polícia Federal não tinha outra opção senão recorrer ao presidente do STF, que foi o que eles fizeram. O Andrei... Tira esse barulho de celular. Ô Luiz, tira essa porra, cara. Ou seja, ele foi direto no presidente do STF e falou assim, querido, eu tenho provas de que estão citando o nome do ministro Dias Toffoli aqui, mas eu não posso pedir pro ministro Dias Toffoli me autorizar a investigar, porque ele não vai autorizar, porque o nome dele tá aqui. Então, por isso aconteceu tudo isso que está acontecendo. E o ministro, Ana, o que se escuta, né, há anos no noticiário, é que o ministro Gilmar Mendes, por mais que o Brasil inteiro não goste dele, ele é um sujeito bastante inteligente. Não, né? isso é inegável. Ele tem estudo comparado da legislação alemã com brasileira. Inclusive, os livros de direito constitucional dele são muito bons, tá? Então é um cara bastante inteligente. E o ministro Dias Toffoli não se pode dizer o mesmo. Não se pode dizer o mesmo. Tanto que ele tentou ser juiz 2 vezes, não conseguiu, etc. Então, o que se conta é que o ministro Gilmar Mendes, ele abraçaria intelectualmente o ministro Toffoli, dizendo, imagina, Toffoli, brilhante, o Toffoli é brilhante, olha como ele vota. Fazendo com que ele conseguisse trazer o Toffoli pro lado dele e tirasse, né, portanto, dos outros, as dúvidas sobre a questão técnica do Toffoli, né? Então, eles já têm um relacionamento que se iniciou por causa disso.
Vamos lá. O pessoal falando que ele falhou na OAB 2 vezes. Não, não foi na OAB, foi no concurso de juiz. Exatamente. Juiz de primeiro grau, inclusive, tá, gente? Só queria dizer isso. E agora o cara tá no STF, mas só um comentário. Gilmar Mendes. Depois da exposição inicial de Toffoli, a palavra passou para Gilmar Mendes. Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso Master, aqui no STF, que contrariaram a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Mais antigo na corte, o decano adiantou então que seu voto seria pela rejeição da arguição de suspeição de Toffoli, mas disse que concordava com o que havia dito mais cedo, na reunião menor, a ministra Carmen Lúcia. Que o caso teria de ser resolvido logo antes do carnaval. Carmen e Fachin haviam decidido juntos que pressionariam para ver uma sessão no plenário do STF na sexta-feira 13 para julgar o pedido da Polícia Federal. Né? Seria hoje. Isso. Naquele momento, Toffoli achava que isso seria uma boa solução. No dia seguinte, ele teria a maioria dos votos no plenário, embora o Supremo saísse rachado. Carmen Lúcia, Ou seja, ele estava afim de ter... ele não poderia votar, imagino. Quer dizer, se bem que no STF, né? Mas ele teria 7 votos e 2 contrários. Isso. Então, pra ele, põe aí pra votar, né? Vai gerar problemas ao STF. Eu vou ganhar, então foda-se. Carmen Lúcia, a ministra estava na reunião com a intenção de sacrificar... Fala de todos, tipo isso. Foi uma pessoa com uma memória maravilhosa, tá? Dias Toffoli, tu gravou todo mundo, irmão. Tu vai cair agora, bicho. Olha, se antes o STF tava te protegendo aí, meu querido, eu acho que agora vai ficar ruim pro teu lado, tá? A ministra estava na reunião com a intenção de sacrificar Toffoli para o que ela achava que seria suficiente para recuperar a imagem do Supremo. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Disse que tinha confiança em Toffoli, mas era necessário pensar na institucionalidade. Ou seja, aqui eles não estão pensando em nenhum momento na população, tá? Eles estão pensando em manter a imagem ilibada do STF. Pô, mas é interessante que ela só percebeu isso agora. Pois é, vai ver que ela começou a andar de táxi agora. É curioso, né? Porque ela deve ter muitos carros à disposição. Mas ok. Carmen voltou a dizer, como já havia dito na reunião anterior, que ainda não havia lido o material da PF e pretendia fazer a leitura à noite. E defendeu que se fosse realizada na sexta-feira uma sessão extraordinária que resolvesse o caso antes do carnaval, para isso não ficar sangrando. Porque não é só você, Toffoli, que sangra, é a corte inteira. Incisiva, tá? Olha, Luiz tem de todo. Caraca. Rapaz, que memória, hein? Nossa. O ministro Toffoli... à distância. O ministro Toffoli, pra mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Eu não sei o que vocês estão discutindo, disse Luiz Fux numa das intervenções mais rápidas da sessão reservada. Gente, Luiz Fux, que vergonha. Nossa, gente. Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes fez duras críticas à atuação da Polícia Federal. Disse que foi uma investigação ilegal a realizada sobre Toffoli. Num determinado trecho de sua fala, afirmou que havia alertado Andrei Rodrigues diretamente que se houvesse um achado sobre uma autoridade com prerrogativa de foro, a PF não poderia seguir atuando sem pedir autorização para investigar, pois isso poderia provocar uma nulidade no caso. Gente, vamos lá. De novo. Vocês entendem a gravidade dessa fala do Alexandre de Moraes? Ele basicamente falou... Tô dizendo que você quer um café, né? É verdade, eu pedi um café. Telepaticamente pelo Renato. A gente consegue ou seja, assim. Basicamente o Alexandre de Moraes falou assim, PF, se vocês encontrarem qualquer tipo de irregularidade que envolva alguém que tem foro privilegiado, vocês não podem fazer nada, vocês têm que avisar a gente imediatamente. Doutora Ana, me diz uma coisa. Isso, quando se discute o foro, quem defende o foro privilegiado, etc., diz o seguinte, olha, deve-se existir o foro privilegiado para que, sei lá, um juiz lá da Itaboroca do Sul, ele não saia processando o presidente da República e tal. Sim. Tem essa função, legal. E parece que nesse caso descrito aqui, o Alexandre de Moraes está pensando nisso ou ele está pensando em proteger os seus colegas? Porque aqui tá muito claro, né? Porque ele não tá dizendo, olha, se tiver alguém com prerrogativa de foro, né, não pode... Não, ele tá falando isso pra Polícia Federal, sabe? Não é pro juiz de Itabiboca que proíbe o WhatsApp. E é tão grave que ele falou diretamente pro Andrei Rodrigues, que é o investigador da Polícia Federal que tá cuidando do caso. Ameaça, assim, né? É uma coisa que dá uma impressão de ameaça, realmente. Que é tipo assim, amigão, se você achar alguma coisa, se você achar qualquer coisa que cite um de nós aqui, você tem que parar a investigação imediatamente e vir pedir pra gente se você pode continuar investigando. Moraes disse ser amigo, entre aspas, de Andrei Rodrigues, mas que seu voto seria a favor de Toffoli. O ministro falou em defesa da institucionalidade, que a PF fez um papel sujo e que se houve uma investigação, era tudo nulo. Ou seja, gente, vocês podem perceber aqui que eles focam muito na parte da institucionalidade, em proteger a eles mesmos, e não em realmente decifrar o que está acontecendo no caso. Moraes está também citado no caso Master por causa de sua mulher, a advogada Viviane Barsi. Ela tinha um contrato firmado com o banco de Daniel Vorcaro no valor de 131 milhões para 3 anos de trabalho. Já aumentou, porque era 129. Né? Já aumentou. Não, mas 2 milhões, né? Então, é coisinha pouca também, né? Eu também, aqui, meus contratos são assim também. 2 milhões, aumenta 2, desce 2, sobe 5. Tanto faz. Nunes Marques... firme na sua intervenção, o ministro Nunes Marques disse que não caberia na arguição de suspeição, nesse caso, da relatoria de Dias Toffoli. Para mim,
Isso é um nada jurídico. Claro, né, Nunes Marques? Um nada jurídico. Absolutamente o nome do cara ser citado na investigação é um nada jurídico pra você, entendi. Disse Falando ter de lido pagamento rapidamente. ainda, de maneira cifrada. Pois é. Disse ter lido rapidamente o relatório da PF e não ter visto nada que justificasse a suspeição e impedimento do ministro Dias Toffoli. Vai ver, você deveria ter lido um pouquinho mais de critério, não é mesmo? Nessa altura já havia 5 votos pró-Toffoli. Além do próprio Toffoli, estavam a favor de manter a relatoria Gilmar, Alexandre, Fux e Nunes Marques. Só os top. No meio de sua fala, Nunes Marques disse que fazer uma sessão extraordinária admitindo analisar a arguição de suspeição seria incabível, discordando da proposta de Carmen Lúcia, bancada por Fachin. Isso é um absurdo. O juiz lá, da comarca do interior, passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o Poder Judiciário do Brasil. O senhor Fachin não pode colocar em votação a arguição. Arguição ou arguição? Esqueci como fala. Minha sugestão é que o ministro relator do processo faça uma Arguição. É arguição, né? Arguição, falaria o Bolsonaro. Bolsonaro. Faça uma proposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos dele diante do que foi apresentado e a gente vota. E pelo que vi, ele vai ter a maioria. O ideal seria unanimidade, presidente. Mas estou falando mais sobre encaminhamento, pois do mérito eu não tenho dúvida. Eita... Criou-se então uma nova situação. Toffoli tinha a maioria e outra proposta estava apresentada para resolver o caso sem a sessão extraordinária do dia seguinte. André Mendonça. Não, André Mendonça me surpreendeu negativamente, tá? Me surpreendeu negativamente. O ministro André Mendonça concordou com Carmen Lúcia a respeito de haver uma crise... Importante dizer também que ele era assessor do Toffoli, né? Ele já foi. É verdade. Ele não foi ele que ajudou a escrever o livro sobre o Toffoli? Isso. Crise de institucionalidade. Esse trecho causou estranheza em alguns magistrados. Carmen não esconde em conversas reservadas que não gosta e nem simpatiza com Mendonça, mas ele sempre que tem oportunidade a trata com deferência. Mendonça listou... Gente, viram muito choquei isso aqui, não, tá? tá tipo um BBB, né? Rapaz, Mendonça listou que... Não tem a menor condição de estar certo. Né? Mendonça listou o que leu no relatório da PF. Tem uma questão sobre o que é descrito como relação íntima do ministro Toffoli e Vorcaro. Isso não existe. Está aqui claro que não existe. Relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa? Claro. É porque eles conversavam muito pouco. Claro. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então isso está descartado. A segunda questão era sobre a ex-mulher de Toffoli, a advogada Roberta Maria Rangel, que é apontada pela PF no relatório em que se fala da suspeição do ministro. Para Mendonça, Roberta sempre teve uma posição íntegra. O ministro também falou sobre eventos patrocinados pelo Master e a presença de Dias Toffoli. E a questão de eventos, se for considerada, todos nós somos suspeitos de tudo, disse. Afirmou ser a favor da manutenção da relatoria do Master com Toffoli. Mas terminou com uma ressalva importante. Pode acontecer com qualquer um de nós, a investida da Polícia Federal. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim. E encerro aqui. Quero saber se... Mendonça é relator do caso do INSS no Supremo. Há indícios de envolvimento de um filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro enfrenta algumas resistências da Polícia Federal para investigar a suspeita. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, ó. Não adianta a gente querer tratar a Polícia Federal, o senhor diretor, excelentíssimo, né, Andrei, como como freiras, que estão lá só investigando, né? E vendo se é o que é de correto ou não. Há interferência política na Polícia Federal há muito tempo, todo mundo sabe muito bem disso, tá? E há uma investida do governo federal para que não fosse investigado determinadas coisas que possam levar o escândalo do Banco Master ao PT. E a gente sabe muito bem qual é o caminho. O caminho chama-se Augusto Lima. Né, que teve o Credit Sexta lá na Bahia, toda aquela história que vocês conhecem, que depois virou o CEO do Banco Master, que agora o Banco Central, curiosamente, aceitou a cisão, né, do Banco Pleno, do qual ele preside, para levar o Credit Sexta para esse banco. Então tem toda uma linha investigativa que pode ser feita na Bahia e que pode envolver duramente o governo do PT, que não está sendo feita pela Polícia Federal. Isso precisa ser dito também. Tá? Então, nessa história, pessoal, não há Santos. Não há Santos. A gente tem que... Não há Santos, time do Santos. Não há nenhum, né? Ninguém que seja santo nessa história. A gente tem que olhar isso sabendo ali que os interesses estão sendo movidos de maneira política. O André Mendonça, quando ele faz essa fala, o que ele tá querendo ali? Ele tá querendo que... Aí você precisa desligar o celular. Me perdoa, meu querido. Né? Você me criticou aqui, eu devolvi a crítica, né? Se você não tivesse criticado, a gente estaria no 0-0. Mas tudo bem. Aí, o André Mendonça, quando ele faz esse comentário, o que ele tá querendo? Ele, como relator do caso do INSS, agora do Master, que é combate à corrupção, tá na mão dele. Então ele tem uma chance de ouro aí de entrar na história. Ele sabe que por parte da PF vai vir chumbo contra ele. Sim. Porque o caso do INSS envolve o filho do Lula. Envolve o PT de cabo a rabo. Então ele sabe que a PF pode ir pra cima dele. E aí ele tem que, de alguma forma, também tentar se blindar sobre isso. Então ele faz esse discurso também nessa linha. Tá agindo politicamente. Não tô dizendo que é certo ou que é errado. Ele está agindo politicamente ali pra tentar... então todo mundo aí tá agindo
Politicamente ninguém tá fazendo o que foi é meio uma troca de cartas. correto. Ele falou pro Toffoli assim, ô queridão, eu quero mesmo eu tratamento. vou voltar aqui pra que você continue. Mas eu quero mesmo Mas eu quero tratamento. É que isso. quando chegar a minha vez, vocês façam a mesma Perfeito, coisa. tá nítido. É isso. Tá nítido. Vamos pro próximo. Vamos pro Cristiano Zanin. O Bebê ministro do que no STF. passado foi advogado de Lula abriu dizendo que pretendia votar a favor da permanência do Toffoli como relator. Sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Eita. E a Polícia Federal até hoje mandou pra mim muito menos informação do que essas 200 páginas com fotos de satélite, cruzamento de celulares. Isso aqui, tudo Parece é que ele nulo. fala assim, ó, com foto de satélite, cruzamento de celular, isso tudo aqui é nulo. Exatamente. Deu uma interpretada no Maravilhoso. texto. Bem artístico. Obrigado. Autor da exposição mais técnica da sessão, Zanin relatou que leu no relatório da PF que havia sido encontrada uma menção à empresa de espionagem Blackwall Global. E ele disse não saber exatamente do que se tratava. A citação era de uma pessoa do Master, que Blackwall aparece em uma Global. mensagem no celular apreendido, dizendo que já havia apresentado um contrato para o banco ter os serviços da Blackwall Global. Nesse momento, Não Alexandre entendi de Moraes... porra nenhuma desse parágrafo. Eu não Me entendi perdoa. também essa... Podemos Quer ler ler de novo? novamente? Então vamos lá. Sobe aí, Junitão. Autor da exposição mais técnica da sessão, Zanin relatou que leu no relatório da Polícia Federal que havia sido encontrada uma menção à empresa de espionagem é uma empresa de espionagem, que ele disse não saber Mencionou, exatamente tá lá do que se mencionado no tratava. relatório. Isso. A citação era de uma pessoa do próprio Banco Master, que aparece em uma mensagem no celular apreendido, dizendo que já havia apresentado um contrato para o banco ter os serviços da Entendi. Blackwall. Agora, O por banco que queria o banco... contratar um serviço de espionagem. Isso, por que um banco gostaria de contratar um serviço de espionagem? Essa é a questão. Pode descer, Junito. Deve ser, Ana, sabe pra quê? Pra garantir que ninguém espione os seus correntistas, entendeu? Então, mas- Com certeza, só com bom intuito. Nesse momento, Alexandre de Moraes fez uma parte. Eu conheço. Isso aí é o pessoal do Mossad. O Mossad é o serviço secreto de Israel. Na realidade, a Blackwall Global é uma agência israelense emiradense de inteligência digital, cibersegurança e defesa. A empresa se define como uma digital intelligence, cyber and defense agency, fundada por veteranos de unidades de elite de inteligência contra terrorismo e aplicação da lei. E o Xandão conhece. E ele conhecia. Ele fez questão, inclusive, de pontuar que ele Isso aí conhecia. eu conheço, é lá do Mossad. Tipo. É. A Blackwall Global tem, entre outras especialidades, a capacidade de descriptografar celulares que têm senha e conteúdo em nuvem. Caramba. Por que um banco ia querer isso, Renato? Eu não sei, Ana. Eu No só caso- consigo pensar em coisas ruins. Eu também. No caso da Operação Compliance Zero, que investiga o Master, houve celulares apreendidos. Um aparelho que teve o sigilo quebrado foi o de Daniel Vorcaro, mas não está claro qual tecnologia foi usada pela Polícia Federal. A fala de Zanin chamou a atenção de alguns, pois deixou claro que votaria a favor de Toffoli, portanto, contra os interesses do Palácio do Planalto. Flávio Dino. Isso é bastante interessante, né? Porque o Zanin é recém-indicado, né? Pelo Lula. E a gente sabe que muito dessa briga do Toffoli, tudo isso que tá rolando, envolve o governo federal bancando a Polícia Federal, bancando politicamente para fazer essas investidas contra o Toffoli. Sim. Porque o Toffoli se tornou persona não grata pelo Lula. Pelas decisões que ele tomou no momento da prisão do Lula, dele não poder visitar o neto no enterro, de questão de prisão do Lula, etc. E antes ele ter sido um amigo muito próximo. Então ele é visto como um traidor. E você sabe, o Lula é um sujeito vingativo. Ele disse que ele ia vou foder o Moro. Né? Imagina o que ele não pensa do Toffoli. Então, ele está advogando a favor de a PF continuar indo pra cima do Toffoli. Só que o Zanin, cara colocado por ele, fala, calma aí também, não é bem assim. Trocando em miúdos é isso. Flávio Dino. O ministro Flávio Dino começou dizendo que concordava com tudo que foi dito. O que é muito estranho, porque falaram coisas muito controversas e concordar com tudo que foi dito faz o menor sentido. Exatamente. Mas tudo bem. Mas foi logo afirmando, essas 200 páginas pra mim são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nesta cadeira. E essa cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Essa última frase de Dino sugere que ele gostaria que Fachin tivesse rechaçado o relatório de Andrei Rodrigues quando recebeu. Ou seja, a intenção dele era que assim, recebeu o relatório e falou só, esse relatório é ilegal, tá errado, pode jogar fora. Joga lá no lixo. Dino disse ser a favor da relatoria permanecer com Toffoli, que notava que a maioria iria ter a mesma posição. Disse que suspeição de ministros do STF só pode ser considerada em situações extremas, porque essa situação não é extrema, tá, gente? Como em casos de pedofilia, se tiver a prova, e de estupro, e se tiver prova. E completou, em tom corporativista. E qualquer outro pedido de arguição, eu sou STF Futebol Clube. Eu sou STF Futebol Clube. Ou seja, é a pra menor ele... torcida do Brasil. Gente, vamos lá. O que ele disse aqui? O que o Dino disse aqui? Se o cara se não for provado que o ministro do STF estuprou ou que o ministro do STF cometeu pedofilia, eu sou... Com provas. Provado.
Tem que ser provado. Tipo- Eu sou STF Futebol Clube até o fim. Ou seja, pode acontecer qualquer outra coisa. Esse escândalo que tá acontecendo no Master, que tá todo mundo indignado, que nós estamos fazendo manifestações, que as pessoas estão vendo que tá ocorrendo um monte de irregularidades, pra eles isso não é um caso muito grave, não. Só é grave se for pedofilia e estupro com provas. Com provas. Com provas, tá? O resto, STF Futebol Clube. Meu Deus. Já no final da sua fala, Dino foi explícito. Presidente, acho que o senhor teria de resolver isso sozinho e acabar com isso. Ou seja, sugerindo o quê? O Fachin tinha que Fachin jogar no lixo. simplesmente que a PF rejeitasse o que a Polícia Federal pedia, a análise do relatório sobre o Toffoli. Disse também que não seria o caso de levar o julgamento, a julgamento o pedido de arguição de suspeição, porque não é disso que se trata, afirmou, portanto, o relatório da PF. Afirmou apontando o relatório da PF. Isso aqui é um lixo jurídico. Esse problema é político. O ministro pegou uma causa bilionária de 55 bilhões e o negócio dele lá com um fundo de 16 milhões Meu é o Deus. problema do país? É óbvio que esse não é o problema do país. Isso aí é para encobrir os interesses dos grandes empresários. O Toffoli, peraí, essa é uma puta de uma frase hipócrita do caralho. Olha só, ele pegou uma causa bilionária de 55 milhões. O negócio dele lá com 16 milhões é problema? Ah, pô, isso é 16 coisa do grande milhões empresário. só. Que isso? O Toffoli não é um grande empresário, ele só Imagina. faz negociatas na casa de dezenas de milhões de reais. Que isso? Né? Que isso? Imagina. Grandes empresários são só os bilionários. Exatamente. Toffoli é bilionário? Não, ele tem muitos milhões? Tem. Tem. Mas Mas não a é grande diferença de ser empresário. bilionário. Exatamente. Cada coisa Lembrando é uma que coisa. esses tempos atrás eles estavam discutindo a possibilidade de ministros do STF serem ou não empresários, certo? Sim, sim. Nesse momento. Calma aí. Eu já disse para o meu amigo e irmão Dias Toffoli. Veja que já tem maioria, mas não vai ser unânime. Mas o ministro Dias Toffoli tem voto para continuar. Eu acho, senhor presidente, que o ideal seria resolver isso administrativamente numa nota, em que os 10 ministros assinassem, dizendo que apoiam o ministro Dias Toffoli, que não há suspeição nem impedimento, sugeriu o Dino. Nesse momento, o Zanin fez uma parte e disse que reconhecer a suspeição levaria a tudo que foi feito de coleta de provas até agora ser declarado nulo. Dino emendou, e muita gente vai ficar feliz. E talvez seja isso que esteja por trás de Claro. tudo. Em tom político, Dino... O Dino, ele ainda se finge de comunista, né? Tipo, Sim. Ele se finge, ele se faz. Em tom político, Dino prosseguiu com a sua proposta. Ele foi juiz federal, deputado federal, governador do Maranhão, senador da República e ministro da Justiça. É hoje o ministro com mais experiência política no STF. Disse que uma nota do Supremo resolveria tudo, dizendo que a Polícia Federal não tem competência administrativa nem jurisdicional, que o que foi apresentado era uma investigação clandestina e ilegal, porque não teve autorização do presidente do tribunal, como exige a Lei Orgânica da Magistratura. E mesmo com a nota, o ministro Dias Toffoli, num gesto de grandeza e em defesa da institucionalidade, tendo em vista o apoio recebido, encaminhará o caso para redistribuição. Fachin insistiu em jogar o caso para o dia seguinte. Creio que devemos julgar amanhã no plenário, afirmou. Fachin queria ir embora. Toffoli então se manifestou, disse que entendia que tinha maioria e que poderia encaminhar à presidência do STF, na forma regimental, o pedido que o processo fosse redistribuído. Afirmou entender que a mídia noticiaria de forma negativa sua decisão. Eu sei que a imprensa vai divulgar que foi retirado do processo. Eu preferia que fosse diferente. Mas se for a decisão hoje, para parar hoje, é melhor e eu aceito. Em minoria, Fachin aceitou esse encaminhamento, que afinal era o que desejava, a saída de Toffoli do caso. Esse vazamento é muito bom pro Toffoli pra não ter sido ele que gravou. Exatamente. Não, olha só, eu sou muito inocente, eu vou abrir minhas contas no começo da conversa. Sim. Não, Deus outros meninos, a PF é malvada. Ah, não, olha só, eles estão aprontando pra cima. Eles estão indo pra cima. E se Tá for o dizendo, melhor, foi ele, certo? e se for o melhor pra todos, eu abro mão. Eu abro mão. Olha como eu sou um homem decente, gente. Se for o melhor, mesmo com todo mundo a favor de eu continuar, eu vou abrir mão porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Olha, gente, como eu sou honesto.